a gente chama aqui do Figiência. O ência, ele é de você criar a experiência, tá? Um pouco fora da caixa. Então, criar estratégias para você escalar, porque para fazer um evento num ponto físico, eu tenho espaço para 20 pessoas. Não tem como escalar. Mas virtualmente, numa confraria online, tu tem como escalar. Um clube de vinhos, tu tem como escalar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Venda Mais Vinho, edição especial Casal do Vinho. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar como você escalar o seu negócio de vinhos de forma sustentável e lucrativa. Não deixe de dar o seu like aqui, compartilhar esse conteúdo, que esse é o objetivo aqui do Grupo Venda Mais Vinho, a gente desenvolver a cultura do vinho no Brasil através da qualificação profissional. E aqui, minha entrevistadora, Fiel escudeira. Daniela Bertolini. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amor. E aí, qual é a pauta de hoje? Hoje a gente vai falar sobre escalar um negócio de vinhos, Diego Bertolini. A gente vai falar sobre por que muitos empreendedores trabalham e não saem do chão. E no teu ver, por que escalar um negócio de vinhos é tão difícil? Eu só refaria a pergunta, né? O difícil é para quem não tem a clareza. E o que eu vejo hoje em muitos negócios de vinhos, né? Se a gente voltar um pouco para trás, né? Principalmente no pré-pandemia, onde a gente tinha os canais muito isolados, né? Por exemplo, a gente tinha o modelo adega, que só desenvolvia um canal de venda. Depois a gente tinha alguns dezenas, poucos e-commerces, né? Nós tínhamos bares, restaurantes e o supermercado, né? E quando a gente fala, né, em escalar, né, tu tem que desenvolver diversas estratégias, né, para você crescer o seu negócio de vinhos de forma sustentável, né? E o difícil é ter a clareza e não antecipar movimentos na hora errada, por exemplo, né? Quem está, por exemplo, num processo de uma loja física, pivotando para o digital, né, querer logo no primeiro mês, segundo mês que estruturou o seu processo de venda ativa, que começou a ter o seu cadastro, já começar a criar um clube de vinhos. Então é difícil quando o empreendedor ele faz uma colcha de retalho nas suas estratégias, né? E eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é a complexidade mata a execução. Ou seja, tu inserir pautas complexas, tá? Que é o projeto certo, porém na hora errada. Então, primeiro é fazer o feijão com arroz, desenvolver uma base, tá? Para você escalar o seu negócio de vinhos de forma sustentável. Então, né, o difícil é quando o empreendedor ele se atém e pega muitas estratégias, né, e aí ele vira, né, aquele caos do dia a dia sem foco, né, e principalmente colocando energia às vezes num projeto que é muito bom, porém na hora errada. E qual que é a diferença entre escalar e crescer? Vamos lá, essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Porque se fosse analisar, escalar e crescer, o significado é a mesma coisa, né? Crescer. Porém, crescer um negócio, né? Isso não serve só para negócio de vinhos, é para qualquer negócio. Quando tu cresce um negócio, tu cresce ele, né? Em canal de venda, em estratégia, em faturamento, né? Porém, quando tu cresce o negócio, tu cresce o custo do negócio. Tá? Então, tu tem mais faturamento, tu tem mais estratégias, porém, tu cresce o custo do negócio. E escalar é você crescer o faturamento, porém, manter o mesmo custo. Tá? E essa é a vantagem de hoje, né? Muitas pessoas têm dúvidas nessa terminologia, é que escalar, tá? Principalmente um negócio de vinhos e principalmente com a multicanalidade, tu pode escalar, né? Crescer, por exemplo, 50% do faturamento, aumentando 10% do custo, né? Então, é muito saber as estratégias que adotar. Sim, chega um ponto que o negócio ele tá tão redondinho, tão estruturado, que aí, assim, é só escalar e aumentar um pouquinho o custo, né? Vai aumentar automaticamente um pouquinho o custo, mas não na mesma proporção do começo, né? Que é muito investimento, que é
para organizar o negócio, ter um bom CRM e tudo mais, né. Eu vou dar um exemplo, né, tem um mentorando nosso que ele sempre vinha com a seguinte frase: "Diego, eu quero tô há 5 anos com o meu negócio, tá, eu cheguei no meu limite, aqui na minha região, eu dominei meu campinho, eu sou referência, tá, o supermercado que é uma grande rede, tudo que eu faço ele me copia, porém às vezes é bom, porque a pessoa o jogo dele é preço, o meu jogo é serviço. E ele falou: "Cara, ele às vezes promove até minhas marcas, eu coloco uma marca, ele vai lá, coloca igual, eu pego, como eu vendo o que eu quero, eu às vezes, começo a fazer um acordo antes com o meu fornecedor para ter essa exclusividade". Mas ele falou: "Eu quero crescer". E aí, logo que ele entrou na mentoria, né, a gente analisou o negócio dele, a gente viu que ele tinha um estoque mais alto. Tá, ele tinha um estoque, porque ele atendia também bar e restaurante, ele atendia alguns eventos na região, então ele tinha, como ele estava no interior do Paraná, ele tinha que ter um estoque de passagem, ou seja, um estoque em torno de, 45 dias, 60 dias, né, para atender esses bares e restaurantes, para atender o cliente dele com um sortimento de mais de 300 rótulos. E aí foi quando a gente decidiu, migrar para o digital, principalmente não só regionalmente, mas a nível nacional. Então ele aumentou o custo fixo, tá, em 8%, tá, não custo, custo fixo, mais no lado do custo operacional. Ele aumentou o custo operacional em torno de 8%, não fixo, tá. E aí o que que aconteceu? Ele hoje, depois de um ano repetindo, né, as ações, hoje o e-commerce representa 30% do faturamento global. Então, foi muito legal, né, que ele atende bar, restaurante e adega. Ele falou: "Diego, esse mês, tá, eu faturei", né, foi em outubro do ano passado, "eu faturei 55% do faturamento global da loja", e é uma loja que fatura, vai bater os R$ 3 milhões ano, tá. Ele falou: "55% do que eu faturo, do meu faturamento, ele tá no e-commerce e também, na venda dos bares e restaurantes, que ele faz um trabalho de consignação nas regiões. E ele falou: "Cara, hoje eu estou faturando mais dormindo do que dentro da loja". E eu acho que esse que é a estratégia, é tu ir para o digital para tu, aumentar o faturamento. Tu já tem o estoque lá, então o teu custo já está lá, então aumentando um pouco do custo, operacional, que tu vai ter sim com a plataforma, tu vai ter com um pouco mais de sistema, e energia também, porque tu tem que começar a gravar criativos, ele ampliou e com consistência ele chegou a 30% do faturamento global do negócio dele, então ele ampliou o faturamento, porém, né, ele escalou o negócio, né, com um custo operacional mais leve. E no caso do empreendedor que aumenta muito as vendas, mas ainda assim não vê o lucro, ainda assim se sente sobrecarregado, como tu vê isso? Isso é crescimento ou é um problema disfarçado? Certamente é um problema disfarçado, porque quem cresce, tá, e ele tá aí sempre correndo atrás do rabo, é porque não tem clareza e principalmente, né, que eu vejo que é um dos maiores erros do empreendedor, principalmente do empreendedor regional, da loja independente, é não se orientar a dados, tá. Por exemplo, eu estava com uma mentoranda na semana passada, né, eles são aqui de Piracicaba, e ela falou: "Diego, eu não sei, eu vejo que o meu negócio não cresce". Daí eu só fiz 2 perguntas para ela, eu quero essa, eu quero informação do teu faturamento no trimestre, eu quero tua informação do ROAS do teu e-commerce, eu pedi 4 informações. E aí eu falei: "Ó, vem, me traz essas informações na próxima mentoria", que faltava 2 dias pra mentoria, isso na devolutiva que a gente deu para ela. Quando ela veio, ela falou: "Diego, realmente quando eu me deparei com meus dados do meu histórico do trimestre, do meu nado mês a mês, tá, e os meus resultados pontuais, eu identifiquei que eu cresci 30%", e aí eu falei para ela: "Olha, tu cresceu esse trimestre 30%, o mercado cresceu 5%. Então tu cresceu
3 vezes mais, muito mais, 3,5 vezes mais que o mercado. Tá? 6 vezes Primeiro mais que o ponto. mercado. 2, ela identificou que ela estava preocupada com o negócio como um todo. Ou seja, ela não identificava onde ela tinha que colocar energia. Tá? Então ela viu, olha, aqui que eu tenho que colocar mais energia, eu tenho que aumentar o número de criativos, tenho que fazer isso, isso, isso. E aí, com essas provocações, né, com essa leitura de dados, né, esse empreendedor ele começa a ter clareza, né, para desenvolver e não ficar no achismo. Né, essa questão sempre da dúvida, do achismo, que o meu negócio não está crescendo. Cara, mas olha qual o canal de venda, o faturamento global, faturamento por canal, período anterior, tá? Quais são as estratégias que eu fiz para crescer? E aí tu desenvolve, né? Tu começa a ter clareza para não assim, eu acho que eu não estou crescendo. Sim, tu está crescendo e agora tu sempre vai ter as correções analisando dados. É que é isso mesmo, né, no dia a dia a gente vai tendo tantas coisas para fazer, né, e a gente vai indo no fluxo e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, e muitas vezes parece que só tá trabalhando e as coisas não estão acontecendo. Por isso que é tão importante esse resgate, né, e de ter esse tempo de olhar com outros olhos para os números, né, porque é eles que vão dizer se o que está acontecendo no teu negócio, né. Só que muitas vezes no dia a dia a gente acaba deixando isso, a gente só tá vivendo o dia a dia e não tá parando para analisar isso, né. E também entender um pouco o contexto do mercado, tá? O mercado de vinhos ele é cíclico. Janeiro, fevereiro e março, ele representa de 10 a 15% do faturamento global do ano. Então, eu faturei X em dezembro, faturei 100 mil em dezembro e agora em março faturei 50. Cara, mas tu faturou bem em março. Porque se tu continuar nesse nível, né, de constância, esse próximo dezembro, teoricamente, tu vai faturar não 100, tu vai faturar 250. Mas a gente percebe o quanto o empreendedor se aperta nesses 3 primeiros meses, né. Que é normal, Aperta o caixa, eles não se organizam com o caixa e aperta, porque diminui um pouco as vendas, né. mas assim, não é só o empreendedor do vinho, é vamos lá, segmento de chocolate. Uma loja da Cacau Show, cara, 40% do faturamento dela tá na Páscoa. Se ela não Organizar. se organizar para o restante do ano, né, por isso a gente fala muito do Figência. Vamos sair um pouco do vinho, vamos para Copenhague. Hoje ela gera o café para a pessoa ir para a loja e às vezes comprar uma barrinha de chocolate. Na Páscoa ela vende um volumão, presente, Sim, não precisa, não ovos, vai vender de barras, qualquer jeito. vai vender. Mas durante o dia ela teve que plugar uma outra operação que é do café, um café para a pessoa tomar uma água lá, conversar ou trabalhar como, né, como home office para desenvolver o negócio dela. Então, no vinho é a mesma coisa, por isso a multicanalidade ela é importante e aí vem o que a gente está falando hoje, né, da escalar, né, de forma inteligente. E aí, o que que é os, pré-requisito para escalar, o mínimo que tu tem que ter para organizar esse processo? O que é o mínimo que tu tem que ter para organizar esse processo? Não só querer escalar, mas tá uma zona, né, uma bagunça. Primeiro, a gente repete muito aqui, em outros podcasts e é normal, tá, porque a vida do empreendedor, do eu presa principalmente, ela é, né, tu tem a vida pessoal, tu tem um profissional, hoje a gente tem um ciclo de comparação, né, o empreendedor, principalmente com as redes sociais, ele olha mais para o lado que para o negócio dele. Tá, então tu se compara o tempo todo, essa loja, esse negócio, eu ouvi daquela pessoa, né, eu vi aquele influenciador tem que fazer isso, eu vi, E vai construindo o esse Frankenstein dentro conquistou, e do. ela constrói um Frankenstein do negócio dela. Então acho que o primeiro ponto é ter o seu planejamento claro, tá. Cara, a gente pegou outras mentorandas que recém entraram lá do Espírito Santo. Tu via o potencial delas. Eu via, nossa, isso, cara, dá assim, eu começo a transpirar de felicidade ver quando pega aquele potencial. Só que assim, ó, o negócio dela era fazendo ação de relações públicas em São Paulo. Daí eu pergunto, pra que tá fazendo em São Paulo? Não, para criar meu branding.
Cara, mas isso vai... Mas qual é o teu problema? É faturamento, mas... Tu está investindo em São Paulo, mas isso vai te trazer faturamento? Ah, é. Então são coisas que às vezes a gente vai fazendo ações e a gente não foca no plano, tá? Então, ter um plano claro. Ok, eu estou no meu canal de e-commerce, tá? Qual é o meu posicionamento no meu portfólio, tá? O que eu tenho que fazer, tá? Quais são os meus funis de atração de cliente, tanto orgânico como pago, tá? Eu estou desempenhando essas estratégias todas e extraindo tudo que eu tenho do e-commerce. Ah, mas e-mail marketing, eu não abro mais e-mail marketing. Mas hoje e-mail marketing tem uma taxa de conversão de 3%. Né? Teve uma mentoranda nossa que começou a implementar o e-mail marketing, ela disse, Diego, em 3 disparos de e-mail marketing a gente faturou, nesses 3 disparos, e olha que o negócio dela tem 1 ano e meio, tá? A gente faturou R$ 4.000, era R$ 4.000, que não ia estar no teu bolso se tu não disparasse. E qual o custo de eu disparar esse e-mail marketing se eu já tenho o mailing? Cara, é R$ 100, né? R$ 100 por ano, que é a assinatura, principalmente para tu, tu ter que não é nem o custo do disparo, é o custo de tu arquivar ou ter na nuvem os e-mails do teu cliente. Então, o que eu quero dizer, tá? É, primeiro, clareza no plano, olhar mais para o teu plano estratégico, tá? 2, consistência nas ações, tá? Para tu desenvolver. E 3, ter sistema. Hoje, o sistema, um RP, um CRM, é democrático, não tem custo alto, tá? E se você, o empreendedor, não implementa, tá? Não tem essas informações, aí sim ele fica correndo atrás do rabo, porque ele não tem os canais de venda, as ações interligadas. E a margem, o quanto ela impacta na capacidade de escalar o negócio? Vamos lá. Aí ela varia muito em relação ao canal de venda, tá? A margem, ela impacta mais na escala do negócio quando você está num canal só. Se você está, por exemplo, num canal só, eu estou no e-commerce, tá? Aí o e-commerce ele tem uma probabilidade de escala muito maior do que uma loja física regional. Tá? Porém, eu posso ter o e-commerce e também fazer eventos na minha região, porque eu já tenho um portfólio, tá? Para aumentar e ter algumas estratégias também para desenvolver degustação, porque na degustação, os eventos, tu acaba aumentando o ticket médio, criando fidelização, criando recorrência com o cliente. Então, com a multicanalidade, eu sempre falo, um e-commerce não precisa ter, ele não precisa ter ponto físico. Desculpa, para você fazer evento, você não necessariamente tem que ter um ponto físico. Tu pode fazer, por exemplo, né, dentro dos seus clientes, uma confraria virtual. Colocar o produtor, o enólogo da Castellamare, por exemplo, com esse incrível Montepulciano, tá, no Meet, e você degustando um flight dessa vinícola, proporcionando um benefício para os clientes do seu e-commerce. Então, a gente chama aqui do Figiência, o ência, ele é de você criar a experiência, tá, um pouco fora da caixa. Então, criar estratégias para você escalar, porque para fazer um evento num ponto físico, eu tenho um espaço para 20 pessoas, não tem como escalar. Mas virtualmente, numa confraria online, tu tem como escalar. Um clube de vinhos, tu tem como escalar. Tá? Mas para tu escalar um clube de vinhos, primeiro tem que focar primeiro na tua base de clientes. Tu tem que ter uma base de clientes ativos com mais de 100, 200 clientes. Aí sim vale a pena tu colocar energia num clube de vinho, por exemplo. Existe algum sinal claro que o negócio pode até estar vendendo, mas ele ainda não está pronto para escalar? Principalmente organização. Tá? Vamos levar para a nossa empresa. Para nossa empresa. Nós vendemos muitos cursos, né, lá em 2020, 21, 22. Porém, a gente não tinha sistema, não tinha sistema.
Sobrevivia. E Era aí a gente tinha de relaxado. muitas pessoas. E realmente quando a gente começou o movimento Grupo Venda Mais Vinho, foi lá em 2023, a gente começou com sistema, com plataforma, né, hoje a gente tem com CRM, hoje a gente tem um A programador gente dentro da nossa empresa. construiu a nossa necessidade, né. Construiu a nossa base. Então hoje a nossa empresa está organizada para escalar, tá, porque a gente tem uma base, sistema, processos, tá, e não só pessoas. Porque uma das maiores falhas do empreendedor é falar o seguinte: "Estou trabalhando muito, tenho que contratar pessoas". Cara, a pessoa que tu contratar, se tu não tem sistema e processos claros, ela vai ter mais trabalho. E ela vai ficar infeliz e às vezes até vai jogar contra o teu negócio, tá. Então, o primeiro o passo é, cara, eu tenho a minha empresa, mais uma vez eu falo, eu tô com um sistema de ERP, eu tô com um CRM, eu tenho os meus processos claros em venda nesses canais. Tenho, cara, aí sim eu estou pronto para escalar, né, estou pronto para desenvolver e conforme eu for ampliando o faturamento, eu for ampliando estratégias, eu vou definindo os processos, tá, para crescer as pessoas, tá, e dar funções específicas para otimizar as pessoas. Outra falha muito grande de empreendedores é a gente às vezes pede, estou com um mentorando, abre a câmera da tua loja. Cara, o vendedor tá lá zapeando no celular. Por quê? Daí ele falou: "Ah, eu vou fazer uma reunião com a equipe". Eu disse: "Não, faz uma autorreflexão contigo mesmo, porque tu não definiu os processos claros e tu chegou para ele: "Olha, a pessoa que está na loja, ela tem um procedimento quando chega na loja, abre o RP, liga o iFood, liga o sistema, limpa a loja até 10 horas. Depois, cara, tem que fazer o protocolo de venda ativa. Ele tem que, no mínimo, performar, né, no mínimo fazer 60 contatos dia. Então, tu tem que dar metas claras, porque quando tu entrega isso para Deixa ele, solto. ele deixa. E outra, no início parece que vai ser muito trabalho, mas para ele, se tu trabalhar Entra no com fluxo. hierarquia, trabalho com meritocracia e dar um comissionamento em cima do resultado, ele vai ficar feliz, porque ele vai otimizar o tempo melhor e vai ter uma maior receita. Então, processo e delegar, né, não delargar. Qual é o papel do portfólio na escala? E como um mix mal estruturado pode, impactar o crescimento? Aí, em relação ao mix de produto na escala, a gente sempre tem que analisar o posicionamento do teu negócio, tá? Porque, hoje a gente tem que entender que a democratização da tecnologia foi muito bom, tá? Tu tem um CRM, tem um ERP, ter essa gestão, mas hoje o que vem evoluindo muito no setor vitivinícola é a logística. Por exemplo, aqui em São Paulo, o empreendedor de São Paulo, ele entrega hoje o fornecedor entrega em 24 horas, no máximo 48 horas. Então, quando tu sabe selecionar um fornecedor, não só porque tu gosta do rótulo, mas que a logística dele é rápida, às vezes vale até pagar um pouquinho mais e tu trabalhar com o estoque do cliente. Então, hã, o que eu falo que o portfólio impacta quando tu não tem, às vezes, um posicionamento e tu joga o jogo do preço, aí tem margem, daí tem que comprar volume, aquela compra que nem de atacado, tem que comprar volume, né, e aí sempre fica apertado porque comprei errado. Mas se tu sabe comprar e também entende que esse fornecedor ele te entrega um serviço não só no preço, mas também na logística, opa, vale a pena aqui. Às vezes vale a pena até tu comprado um pouco mais caro no fornecedor e se abastecer localmente para escalar. Mais um exemplo que eu gosto de trazer de mentorandos. Tem mentorandas nossas que estão em Campinas. Elas entenderam que o posicionamento dela, da, da curva A de vendas, 70% do faturamento dela está na mão de uma importadora. Porque aquela importadora, ela tem mais de 220 rótulos. E ela falou assim, ó, eu vou focar aqui. Quer dizer, ela queria focar em vários. Eu falei, foca aqui. Chega até esse nível de faturamento, tá? E depois abre para trabalhar um outro fornecedor. Então, é saber a clareza, o posicionamento do seu negócio e também
entender o fornecedor que tu vai acelerar. Porque aquele fornecedor, que é um fornecedor exclusivo de Itália, por exemplo, ele entrega sortimento, mas principalmente a entrega rápida. Em 36 horas, 48 horas no máximo, ela tem o produto. E às vezes, ela não precisa nem ter estoque. Ela vende no e-commerce, recebe o dinheiro do cliente antes de fazer o pedido com o fornecedor. Isso é o jogo. Mas que nem a gente ouve que não dá para colocar todos os ovos numa cesta só, né? No caso, você falou assim, 70% do teu mix num fornecedor. Não é perigoso tu ficar tão refém de um fornecedor só? Depende do nível do teu negócio. Se tu, por exemplo, elas faturam 50 mil reais. Cara, eu prefiro investir em base de cliente do que investir em estoque. Então, hoje, por exemplo, todo mundo, eu quero fazer minha loja de vinho. Aí perde pelo ego. 150 mil reais em estoque. Cara, 350 rótulos de vinho na minha loja. Parado. Tu tá massageando o teu ego. Eu respondo. Tu pode começar com 120, tá? E ser estratégico, para depois, conforme tu for escalando, tu ampliar o número de rótulos, tá? E aí o que eu quero dizer é o seguinte, elas não deram all-in de uma vez só. Elas foram, entenderam aquele fornecedor, fizeram reunião estratégica, tá? O fornecedor tem uma aliança, olha, porque quando tu fala em importação no Brasil, às vezes a importadora está trazendo vinho lá da Itália e às vezes o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, para o produto no porto. Eles avisam antes elas. Porque elas têm uma parceria estratégica com esse fornecedor e, claro, tem uma confiança. Porém, cara, do 50 para o 100, já está na estratégia delas ter um fornecedor 2 para tirar essa concentração. Mas no início, qual é a energia que elas têm que inserir no negócio delas? Em trazer cliente para o negócio. Não, o ego é ter estoque em casa, tá? E inteligência é ter e investir em base de cliente. O maior erro do setor produtivo, do setor que importa, é antes começar a importar ou começar a plantar o vinhedo e não se mexer para o mercado. Então, o que eu quero dizer, a diversificação da estratégia, tá? Sim, 70% em cima é arriscado na teoria, mas para o momento delas e para o nível de proximidade que eles chegaram com o fornecedor, cara, é muito tranquilo, porque eles estão trabalhando em parceria, com um formato de parceria. Diego, qual que é o papel do portfólio na escala? Um mix mal estruturado pode influenciar no crescimento? A gente tem que voltar daí um pouquinho em relação ao planejamento e também um modelo de negócio, tá? Porque sim, o portfólio, ele limita, né? Ele limita o crescimento quando o empreendedor não tem clareza. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O canal de e-commerce é um canal muito mais escalável, tá? Porém, a variável também ela está, né, no posicionamento, se tu é generalista ou especialista, e também a gestão dos teus fornecedores, tá, em relação a qual é da curva A, traduzindo, quais o teu fornecedor que mais representa em relação ao teu faturamento. Por que eu digo isso? Porque a gente não mora num país, a gente mora num continente. Tá? E se o negócio está baseado, por exemplo, em São Paulo, a gente tem centenas de fornecedores que entregam em D+1 ou em 24 horas. E aí, isso pode ser estratégico para o cliente, no caso, para escalar no e-commerce, porque ele trabalha usando o estoque do fornecedor. Diferente, por exemplo, de uma loja de vinho, por exemplo, que está em Manaus, que às vezes ela tem que ter um estoque de passagem, que é esse estoque de passagem, maior. Só que hoje, principalmente, tá, a indústria vem se aprimorando, tá? Ela vem se aprimorando com a questão logística, né? Porque cada vez mais todo mundo fala assim do efeito Mercado Livre. O efeito Mercado Livre não é só para o consumidor final, ele é pro lojista também, porque as pessoas hoje elas querem entregar, tu pede no Mercado Livre aqui em São Paulo, tu recebe em 24 horas, no máximo em 48 horas. No caso do empreendedor, idem.
Então, cada vez mais, com o custo do dinheiro no Brasil, que hoje o CDI está 16%, tá? Ou esse lojista vai trabalhar mais com o estoque do fornecedor. E aí o mix de produto, eu vejo que ele está muito alinhado ao posicionamento do negócio. O meu negócio generalista ou especialista, qual que é? É especializado em Itália ou eu tenho China, Argentina, Brasil, América, Velho e Novo Mundo? Tá? E aí qual o fornecedor, né, dentro da representatividade do meu faturamento? Por exemplo, a gente tem mentorando as nossas, aqui no interior de São Paulo, que 70% do faturamento delas, tá, está na mão de um fornecedor. Porém, elas têm 6 fornecedores. Por quê? Esse fornecedor elas escolheram, quer dizer, dentro da mentoria a gente orientou e elas desenvolveram uma estratégia, uma aliança estratégica com esse fornecedor para o quê? Né? Para trabalhar melhor o portfólio dela. Tá? Elas, às vezes, muitos rótulos elas vendem antes do que receber. E aí elas ainda pagam esse fornecedor em 30, 60 e 90. Então, se o fornecedor, o lojista é inteligente, ele consegue escalar com menos estoque. Tá? Mas aí tem algumas variáveis, canais de venda, e a variável também, uma loja física, tu tem que ter um estoque daquele produto, da tua curva A, tu tem que ter 6 garrafas, 12 garrafas em casa para atender, dependendo o canal de venda. Então, o que eu vejo, o portfólio, ele está desenvolvido em vários segmentos. Mas, eu te pergunto isso porque hoje a grande maioria dos nossos mentorados, né, o nosso negócio, ele gira muito com negócios experientes, né, com negócios mais maduros. E esse problema de mix de produto, ele acontece só com quem está começando? Ou nesses negócios mais maduros que já estão rodando, já estão estruturados, também tem esse problema de mix de produto mal estruturado? Às vezes, a pessoa que é mais madura, ela tem vício. Por quê? E principalmente em regiões onde tem importação, regiões onde... Porque o Brasil sempre teve, como o Brasil, falei internamente, que é um continente, todo mundo tem a ótica que, cara, eu tenho que ter validade. Sortimento dentro de uma loja de vinhos, no e-commerce, ele é um ponto positivo. Porém, quanto maior sortimento, maior número de fornecedor. Tá? Hoje tem um fornecedor no Brasil especializado em Grécia. Tem fornecedor especializado em Itália. Né? Tem fornecedor generalista. Tá? Então, o que eu quero dizer, antigamente, o consumidor, e ainda muitos experientes que faturam alto, eles sentam, olha, eu tenho X milhões em estoque. Meus pêsames, não é bravo. Né? Porque como o custo do capital hoje no Brasil, às vezes vale a pena tu ser mais leve e ter menos estoque. Por isso a gente fez aquele artigo dos pequenos gigantes. Né? O pequeno gigante não é um grande negócio, não é só um pequeno negócio, é o cara que age de forma estratégica, né? E não precisa ter grandes estoques. Vou dar um exemplo para ti. 100 entradas mentorando as nossas, que faturam bem, lojistas, que tem ótimo relacionamento, ótima entrada. A gente O que é faturar bem? Vamos lá, uma loja regional em Vitória, que é o mercado concorrido, ela só tinha um faturamento de quase 3, tá? 2,5, etc. Tá? E elas têm uma projeção de chegar a 4,5. Tá? E tem potencial. E quando eu fiz a primeira entrevista com elas, eu disse, nossa, cara, são boas. Só que a gente está fazendo uma reformulação de 70% no portfólio delas. Elas estão há 4 anos trabalhando dentro. Tá? Atuam há 4 anos. Então não são, entre aspas, inexperientes. Tá? Mas a gente está fazendo uma... E aí a gente mostrou por A mais B que elas estavam comprando errado. Muito comprando por EGA. Tá? Então é muito importante, tá? Às vezes, o experiente ou ele calçar a sandália da humildade. E às vezes... Como ele já começou, já deu certo, já fatura bem, tudo, então tipo, tá tudo certo, né? Não tem Dani, problema é nenhum. aquela frase assim, ó. Eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. Sempre funcionou no meu negócio. E aí, como o vinho, ele é uma bebida tradicional, familiar, né? Aí leva muito a questão da tradição. Eu sempre fiz assim e deu certo.
Tá? Por que eu tenho que mudar? Porque o mercado mudou. E quem não mudar já está comendo poeira, tá? E vai definhar. Tá? Então hoje o mercado não perdoa mais para quem não tiver a humildade de botar as sandálias, né, botar os pés no chão e rever o negócio. Eu vejo o maior erro, tá? Respondendo de forma muito transparente a tua pergunta, hoje eu vejo mais os grandes errarem do que os pequenos. Porque o pequeno, tá? O pequeno e médio que está crescendo, ele às vezes ele é desapegado em algumas coisas. O grande, ele é muito apegado ao que funcionou no passado, mas hoje não funciona mais. Como tu enxerga a construção de uma estratégia multicanal na prática? Sem perder o controle da operação. Primeiro é que nem jogar War, né? Quando tu bota o tabuleiro, cara, é dominar os canais de venda para depois migrar e saber o momento certo de migrar. Todo mundo fala, o Diego e nós aqui do grupo, a gente fala sim, a necessidade da multicanalidade, mas nesse canal que eu estou atuando, que é o meu principal, que é o meu core, eu estou extraindo todo o mosto, eu estou extraindo todo o suco desse canal. Sim, não. O que é o erro é tu... vou ser omnichannel, multicanal, né? Cara, é legal no conceito, mas tu tem que ter clareza das estratégias e tem que estar com a base, tá, bem formatado. Feijão com arroz bem feito. Então, primeiro passo é extrair tudo daquele teu canal, rever alguns pontos para depois você crescer e aplicar a multicanalidade de forma intencional e estratégica. Estamos quase chegando ao fim, Diego. E para quem hoje sente que está trabalhando demais, que está sufocado, não aguenta mais, e tem essa sensação de não sair do lugar, como a gente já falou antes, e o que tu acha que é o mais urgente qual que é o detalhe mais urgente para organizar no negócio antes, para dar uma aliviada nesse trabalhar e ter a sensação de não sair do lugar? Sabe aquela coisa assim, quando tu chega aos 40 anos, 42, tu fala o seguinte, cara, eu vou fazer um check-up. Tá? Eu acho que é uma autoanálise do negócio. É que nem, cair de bicicleta, tô com muita dor na perna. Vai fazer o raio-x. Para ver se tu quebrou. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a pessoa ter... E essa visita tem que fazer a cada ponto, né? Não dá para deixar, não é uma vez por ano, né? Não é. Então, cada ponto tem que fazer essa visita, porque o dia a dia nos consome, né? É fazer aquele check-up para não ficar aquele correndo atrás do rabo, né? Sempre. E outra, às vezes a gente faz, a maioria dos casos a gente quando faz o diagnóstico, a pessoa, nossa, era tão óbvio. E às vezes o óbvio negligenciado. Então, eu acho que o principal ponto cara, decantar a informação, tá? Analisar o teu negócio sem, às vezes, e o que é o bom e não, o nosso negócio tem mentoria, o nosso negócio também a gente busca também profissionais e outra para ter um olhar externo, porque a gente é muito apegado ao nosso negócio. É vida no empreendedorismo que a gente se apega àquela ação. Cara, a gente tem que saber fazer o diagnóstico e colocar energia, porque hoje todo mundo fala de lucro. O nosso maior capital hoje é tempo. Tá? Então, com a clareza do teu negócio, com uma leitura de dados, não, eu acho, quem é meu cliente? Eu acho, tirar da cabeça, colocar no papel. Mas é o que a gente falou ontem, né? Que eu tava com a sensação de estar sufocada, e aí eu tinha uma lista de tarefas absurda, e aí quando eu parei para analisar a minha lista de tarefas, tipo assim, 80% do que tava ali eu não deveria estar fazendo. Né? Porque aqueles 20% que tava ali é fundamental, eu tenho que fazer.
mas eu também tenho que entregar os 80%, que seria algo que qualquer pessoa poderia fazer. Mas aí tu já botou lá na tua listinha Já você, né? que tu vai Mas é ter isso, que... porque tu tá aí ali, tu não se dá conta de todas aquelas tarefas que tu tem pra fazer, muitas delas não é tu que tem mais fazer isso aí. Porque qualquer pessoa vai conseguir fazer, mas tem aqueles 20% que é tu que tem que fazer, que é tu que tem que olhar. E principalmente identificar quais são as tarefas do estratégico, do tático e do operacional. Tá? O que dessas do tático operacional, tá, eu consigo delegar para o meu time. Tá? E o quanto eu estou colocando energia no operacional e no tático e não estou colocando estratégico. Porque fica o eu presa, a pessoa correndo atrás do rabo. E o mais chocante é quando, né, um mentorando nosso, ele, cara, é quase entrando em burnout, né, ele entrou na mentoria quase entrando em burnout. Ele tinha 3 colaboradores. E hoje ele opera com 2, mais leve. Ele cortou 1. 2, ele opera com mais leveza, tá, de custo. E ele colocou o papel de cada um. Tá? E tirando, quando ele mudou a postura para a equipe dele, porque a equipe dele estava acostumada a deixar a vida me levar. E quando ele colocou o processo, tá, dos 3, a gente já tinha identificado que tinha que cortar, e outro pediu para sair. Que bom que pediu para sair, porque daí ele trouxe uma pessoa e já conseguiu enquadrar na nova cultura da empresa, que era o quê? Né? Uma pessoa, que era um vendedor, que está mais focado no variável, no que ele vai ganhar de comissão, do que no fixo. Porque ele contratava a pessoa, enquadrava ela no fixo e a pessoa se acomodava. Principalmente quem está, o atendente de vinho, está lá na loja. Todo mundo acha que o atendente de vinho tem que saber ser um sommelier, tem que ter conhecimento. Ela está estudando durante o dia? Não, ela tem que estar vendendo. Tá? Ela tem que estudar na hora vaga. Tá? E eu acho que esse que é o tom que a gente tem que passar. Processo, sistema e também saber delegar para não ficar, o empreendedor sair da tarefa do operacional. A gente tem algum case de um negócio que cresceu estruturado e que está colhendo os frutos de ter crescido estruturado? Tem alguém assim em mente, assim, que fez o passo a passo certinho ali? Cara, é muito, muito claro a Helena lá de Rio Verde. Cara, 3 anos a nossa mentoranda, ela começou no social commerce e jantar harmonizado. Ela tinha um Instagram, tá, lá em Rio Verde, e fazia um jantar harmonizado por mês e uma confraria das mulheres. Ela, num lugar, num café. Então ela tinha social commerce e 2 eventos. Tá? Foi lá, bateu 200 mil reais, 150, 200 mil reais, agora não me lembro, num ano. Próximo passo, ponto físico. Abril, começou esses eventos de 2 para 4, no ponto físico dela, na loja, ouviu, teve necessidade, começou a fazer 2 dias de bistrô por semana. Hoje o bistrô sexta e sábado, terceirizado, não é dela. Aquele parceiro do café levou o bistrô para dentro da loja dela. Tá? 750 mil reais no segundo ano. Agora, tá, ela está indo para o segundo ponto físico, por demanda, viu o trabalho que ela fez, um empresário do ramo imobiliário entregou o ponto para ela, porque ele queria gerar fluxo, viu ela como âncora, entregou aluguel, só paga o condomínio, tá, para ela operar, tá, e agora indo para o e-commerce, com o sistema, com venda ativa, vai para 1,5 milhão. O que ela fez fora da média? Ela seguiu o script. Ela não fez Não ficou perdendo tempo inventando moda. No segundo ano do social, no primeiro ano do social commerce, ela está indo no nosso, ela renovou, ela está há 2 anos conosco em mentoria, ela está indo. Ela está em 3 anos. 3 anos, tá? É em 3 anos, tá? 3 anos. Eu me esqueci a pergunta. O que ela fez de diferente? O que ela fez? Ela seguiu o script. Ela queria, no ano 1, quando ela estava com os jantares harmonizados, abrir o clube de vinho. Ela lançou no terceiro ano o clube de vinhos, porque era o projeto certo,
Sim, momento errado. no momento errado. Agora ela tem base de cliente, agora ela tem sistema. E aí ela lançou, primeira semana, bingo. 16 assinaturas, 399. Só que daí ela fez, não um clube de vinho, fez um social club, porque ela tem um braço muito forte de eventos. Então, é um exemplo que seguiu o script e trabalha leve. Ela tem esse negócio, tá, vem crescendo, tá? E ela tem também um outro negócio. E ela consegue lidar e tu vê aquela pessoa assim, não afobada. Ela ouve e ela segue. Cara, qual é o meu plano? Ela segue e executa. E pô. E agora, chegando ao fim, meu Moldua, para quem está nos ouvindo e que se deu conta, talvez não está tão estruturado assim, que quer escalar, mas que precisa de uma luz, né? Por onde começar? O que tu indicaria? Mais uma vez. Entrar No no diagnóstico. diagnóstico 360. Não, mas eu acho que assim, a gente tem o nosso diagnóstico 360, mas é uma autorreflexão. Né? E o que a gente proporciona, e é muito bacana, a gente lê as transcrições dos nossos consultores lá no diagnóstico, né? E a gente vê que os erros são os mesmos. Né? É que, normalmente, o empresário A tradicional... complexidade muda, mas é mais ou menos a mesma coisa, independente do... A gente acha que o investimento, o investimento sempre tem que tocar ele. Ah, eu vou investir no estoque. Mas, cara, o estoque hoje, né, por exemplo, um novo mentorando nosso que entrou agora, tá, só no modelo tributário ele pagou a mentoria. Ele estava no presumido, a gente conseguiu mudar o regime tributário, abrir uma filial, transferir sem imposto. Ele falou, Diego, eu economizei, tá? Nessa brincadeira ele pagava 30 e tantos por cento a comprar 1 milhão. Gente, eu não falo 1 milhão que ele faturava, então ele devia comprar, por Por exemplo... mais que tu conheça muito do teu negócio, um olhar de fora é um olhar frio, é um olhar que não tem a emoção que tu tem ao olhar o teu negócio. E é bacana porque, como a gente trabalha, né, eu trabalho há 20 anos, quando tu começa a escutar a pessoa e tu bate o olho no número, tu fala assim, é aqui. E é aquele feeling, né, porque eu sempre falo, né, todo mundo, Diego é consultor. Eu disse, cara, eu não sou consultor, eu sou empresário. Porque eu empreendo. Tá? Eu sei, eu já fui produtor, já tive vinhedo, tá? Sei o dia a dia de importar, a gente dá consultoria para produtores internacionais, então a gente é empreendedor. Então o nosso foco é falar face a face com o empreendedor para buscar essas melhorias operacionais, essas melhorias estratégicas, para muitos que estão iniciando, né, transformarem esse hobby num negócio sustentável, racional, e para quem está já num tempo do mercado, né, ampliar as estratégias e principalmente a eficiência operacional e a eficiência de imagem. Então esse que é o nosso papel. Maravilha, meu amor. Um brinde. E ó, pessoal, Dobrina. não deixem de dar o seu like, compartilhar esse conteúdo e até o nosso próximo episódio do Pode Vender Mais Vinho, Casal do Vinho.